Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 15 de junho, 9 horas da manhã. Como sempre, só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, é importante dizer que a ideia era ter lançado esse podcast ontem. A partir de agora, como eu disse na última edição, no final da última semana, vão ter 2 edições de terça e quinta. Essa semana, até por causa da loucura dos mercados, também uma questão pessoal, não pude gravar ontem, mas a partir dessa semana sempre vai ser terça e quinta. Como amanhã é feriado, pode ser que amanhã saia um pouco mais tarde, mas vai sair uma edição amanhã também, que talvez só seja publicada sexta de manhã, mas vai ser gravada amanhã. E o YouTube, que eu tinha prometido a partir de segunda-feira também, por causa dessa loucura nos mercados, eu não consegui gravar ainda o vídeo, mas hoje esse vídeo vai ser gravado, deve estar no ar até amanhã, talvez hoje mesmo. E aí vai começar uma produção mais constante ali no YouTube, que na próxima edição de terça eu dou um cronograma ali um pouco melhor dos vídeos no YouTube, né? Sobre assuntos correlatos, mas vídeos um pouco mais curtos ali. Começando, acho que a gente está tendo uma das semanas assim mais instáveis, né, do mercado, no caso para baixo, talvez desde o Covid ali. Claro que a gente teve outros momentos assim nesse período, mas eu diria pela força das quedas, né, em algumas ações. Parece um ajuste, na verdade, necessário, né, que na verdade pode continuar, já que a gente está vendo a inflação bastante fora do controle, né? Isso foi disparado ali pelo aumento do CPI, né? O índice de consumos, o índice de preços ali ao consumidor americano, que eu já comentei, na verdade, na última semana, na última edição do podcast, mas agora o aumento disso veio numa porrada ainda maior, né? As coisas ficaram mais... não posso dizer imprevisíveis, mas ficaram mais claras ali que os preços estão completamente fora de controle. Isso, digamos, é uma máxima clara nos Estados Unidos, mas também serve para a Europa. E nem vou falar dos países emergentes de forma geral, né? Um país agora também que até a bolsa caiu muito e está sob muito escrutínio agora é o Japão, porque o Japão é um dos países que tem a maior dívida, né, do mundo, inclusive sempre aquele argumento que daria para se imprimir dinheiro, né, sem ter que aumentar as taxas de juros ou sem gerar inflação, era muito associada sempre à economia japonesa, porque em outros locais do mundo aqui, não quero entrar tanto na discussão teórica, tá? Que daí vai vir gente falando outras coisas, mas na discussão prática. Hoje o maior exemplo disso era o Japão, né? E quando eu digo maior, na verdade, talvez o único, tá? Porque acho que o nível de estímulos que uma economia precisa a partir da impressão de dinheiro para gerar uma grande inflação está associada a diversos fatores, como a capacidade ociosa, a quantidade de poupança que aquela população tem. Então, nada é tão estático, né, e parado, né? Não tem uma definição só para aquilo. De qualquer forma, a gente vê agora no Japão uma situação bastante esquisita, porque é um país que está lançando mais estímulos ali, e agora eles podem ter sim um aumento ali de atividade que vai gerar um aumento de inflação, que poderia gerar um aumento de juros. Só que a dívida japonesa é tão alta que caso o Japão aumente os seus juros com uma população em declínio, com o ien muito fraco, claro, o ien muito fraco poderia ajudar exportações, mas por outro lado fica difícil captação de dívida em outras moedas. Você tem um problema ali estrutural na 4ª maior economia do mundo. Inclusive tem muita preocupação ali com o que iria acontecer com o ien, né, já que tinham apostas ali muito firmes também na valorização do ien, já que o ien está no ponto mais baixo ali em bastante tempo. Eu não sei se é a baixa histórica, mas o ien está bastante baixo. Então tem essa preocupação estrutural com a economia japonesa, além de todos os outros problemas afligindo o mundo, né? Na China a Covid-0 continua, a política de Covid-0, mais uma vez, sem nenhum tipo de julgamento, se é certo ou correto, tá lidando com uma doença altamente contagiosa que matou milhões de pessoas pelo mundo, né? Então a abordagem da China é diferente do Ocidente, é uma abordagem mais dura, né? No sentido de movimentação de pessoas quase zero, mas ela vem sim afetando muito a economia chinesa, tá? Como eu já disse, pela primeira vez em muito tempo a gente vê algum tipo de protesto lá até contra isso. E na prática, claro, isso, por mais que a inflação não seja transitória, é óbvio que isso acaba aumentando sim, né, a inflação no resto do mundo, uma vez que muitas cadeias de produção têm uma parte muito grande de seus produtos fabricados na China. Isso leva ali a um aumento de preços, a falta de produtos. E claro, isso acelera ainda mais essa inflação que já é preocupante, principalmente nos Estados Unidos e Europa e em outros países emergentes como o Brasil, né? Dentro desse cenário, a gente ainda tem, claro, como, entre aspas, uma cereja do bolo desses problemas, né? Que
que, na verdade, enfim, talvez ela tenha acelerado esses problemas e agora não termina, que é a guerra lá entre Rússia e Ucrânia. A gente pode até ver algum tipo de pressão, né, de alguns players para essa guerra se encerrar rápido, já que ela aumenta o preço de petróleo, aumenta o preço de, na verdade, de um monte de coisas, né? Desde petróleo a componentes de microchips, como eu já falei aqui, por exemplo, do neon, que a Ucrânia acho que produz, salvo engano, 85% ou 90% da produção do mundo. Enfim, vários minerais, tem a questão dos grãos, né? Trigo, milho, óleo de soja em algum nível, óleo de dendê, né? Na verdade, óleo de dendê seria Indonésia, seria mais óleo ali de soja. De toda forma, uma pressão muito grande sobre alimentos, né? Isso está muito claro no mundo inteiro também, o preço dos alimentos disparando. Então, assim, a quantidade de produtos, né, que foi afetado ali pela guerra é muito grande. Eu já mencionei aqui em outros podcasts com mais detalhes. O fato é, tem tido algumas pressões para a guerra parar, né? Pressões, eu digo assim, de alguns setores. O próprio Xi hoje, né, o presidente, primeiro-ministro chinês, enfim, disse que ligou ali pro Xi Jinping, né? Ligou ali pro Putin e disse que está tendo conversas pros aliados ocidentais pararem ali com a guerra. Então, assim, essa pressão existe, embora até... E, na verdade, o próprio Zelensky tem falado sobre isso, né? Que o Ocidente pode se cansar da guerra, até pelos custos comerciais que ele impõe, isso seria ruim para ele. Então, assim, esse não é o ponto, mas só fazer um comentário muito rápido sobre a Rússia. Tem muita gente falando que a estratégia russa foi maravilhosa, porque o rublo se valorizou e eles estão ganhando muito dinheiro com petróleo, a Índia e a China estão comprando petróleo. Na verdade, é o que eu já disse aqui, né? Quanto mais o tempo passa, claro que as informações sobre a Rússia são escassas, mas faltam produtos lá, assim, para algumas coisas básicas. Né? Então não é como se os russos também estão num mundo maravilhoso, ganhando dinheiro do petróleo e nadando feito tio Patinhas, né? Também. E tem muita gente vendendo essa imagem, que eu acho muito curioso. E as pessoas estão vendendo essa imagem agora, que também estavam vendendo que os russos estavam no pior momento da história há menos de um mês atrás. Então não é nem um cenário nem outro. Você tem, sim, dinheiro entrando na Rússia. Eles estão com uma economia com tão pouca demanda para alguns setores, porque eles não conseguem fazer comércio com parte do mundo para outros setores, tirando, digamos, um setor extrativista mais intenso ali, desses minerais, de petróleo, de grãos, que eles tiveram que cortar a taxa de juros, ou seja, não é que quem corta a taxa de juros está, na verdade, querendo estimular a economia, porque precisa estimular, né? Então, assim, a Rússia está num momento horroroso? Talvez não, mas também não está num momento bom. Está num momento desafiador, como o resto do mundo. E, claro, a China ajuda muito, porque muitas das coisas que faltam ali chegar na Rússia hoje, a China produz, mas algumas também não, né? Basta ver as brigas tecnológicas entre Estados Unidos e China, tem alguns produtos do mundo que hoje só os Estados Unidos ou alguns europeus produzem. Então, sim, faltam algumas coisas na Rússia, mas o país sobrevive, tá? Só fazer esse comentário, que eu tenho visto muita análise muito esquisita sobre isso, enfim, um pouco... Não sei muito bem as motivações. Mas, voltando aqui agora para o dia de hoje, né? Hoje é super quarta, porque o Fed vai se reunir. Com essa subida dos juros da inflação norte-americana, começaram a surgir várias notícias a partir de segunda-feira à tarde e ontem, né, também, que o Fed poderia aumentar os juros em 0,75 pontos. Antes o consenso é que ele iria aumentar os juros em 0,5% nessa reunião e 0,5% em outra, que seria ali em setembro. Mas agora muita gente acha que já poderia subir 0,75 nessa reunião, tá? Inclusive os derivativos, né? O que são esses derivativos? São como se fossem apostas esportivas. Você aposta que o jogo vai ser 2-1, né? E hoje, digamos que em termos de retorno, né, até as pessoas que estavam apostando nos derivativos, em que você pode apostar quanto o Fed vai aumentar os juros, ou seja, tem lá a opção de 0,25, 0,50, 0,75, 1%, e 0,75 estava ali com 93%, né, das pessoas que estão colocando dinheiro em derivativos estavam apostando em 0,75. Então, digamos que nesse mercado aberto, se é que eu chamar assim, o consenso para 0,75 aumentou muito. Vários bancos também mudaram seus calls ali, sua chamada, né? Falar, eu aposto nisso também, que para 0,75, embora alguns continuem com meio. Vai ser um dia curioso, porque por um lado, se o Fed aumenta em meio, pode ser sim que estimule os mercados, que vai falar, olha, apesar da inflação muito alta, o Jerome Powell vai dar um discurso que ele vai tentar dar outro jeito, e isso, digamos, afeta um pouco menos, né, as empresas de tecnologia ali, de crescimento, que dependem muito de funding, de conseguir dinheiro barato. Por outro lado, geralmente para 0,75,
também pode se vir o argumento que também é positivo, tá? Porque, claro, no curtíssimo prazo é ruim, mas é positivo porque ele está encarando a inflação de forma mais séria, então digamos que ele até cria um cenário um pouco mais difícil agora, mas melhora para o futuro. Ou seja, ele impede ali a chance, talvez, eu não vou falar de uma recessão, que ele impede, mas talvez ele impede a chance da inflação subir ainda mais antes de começar a cair. E então é muito importante ver o que vai acontecer hoje, mesmo a indicação futura, né? Ou seja, e vale até mencionar que o Bill Ackman, né? O Bill Ackman, um investidor famoso, né? Enfim, que tem até aquele... Acho que, não sei se ainda está no Netflix, tá? Mas que foi um filme que ficou relativamente famoso, que quando ele fez uma aposta contra a Herbalife, falando que a Herbalife era uma pirâmide e tal, até já comentei isso aqui, na verdade ele acabou até perdendo essa operação, né? Porque a Herbalife não caiu na época. Depois, no longo prazo, acho que ele até, entre aspas, estava correto, que depois as ações da Herbalife cederam, mas na época ele estava errado, né? Errado assim no momento, né? Ou seja, ele perdeu dinheiro naquela operação. Mas foi um cara que desde o começo falou muito sobre o Covid, né? E aparentemente que realmente esse é um problema muito grave, e fez a aposta que as bolsas iriam cair e ganhou bastante dinheiro com aquilo, aparentemente. E agora também é um cara que desde o... do início da guerra Rússia-Ucrânia, tem pedido um envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra. E aí tem algumas questões, né? Pode-se dizer que é porque ele é uma boa pessoa, mas pode ser também porque muita gente está apostando que ele está apostando ali na queda dos mercados. Se os Estados Unidos se envolvem na guerra, isso poderia acontecer. Não sei qual a mínima ideia quais são as intenções dele, tá falando apenas os rumores que circulam, né? Dos objetivos do cara. Mas por que eu tô mencionando ele e fazendo esses parênteses? Porque ontem ele fez um tweet longo, tá? E só para deixar claro aqui, tá? Independente de gostar ou não. Claramente ele é uma pessoa bastante esclarecida, assim, sabe escrever, tem argumentos convincentes. Mas ele fazia ali um argumento que, na verdade, o Fed tinha que aumentar os juros em 1% nessa reunião e 1% na próxima, tá? Ou seja, muito mais do que os consensos. E diria até que muita gente séria concorda com ele, tá? Que nem é investidor, economistas mesmo, que só fazem projeções. Mas é aquela coisa, se os juros tomam essa porrada, provavelmente os mercados cederiam ainda mais e isso poderia ser positivo para ele. Então pode ter um conflito de interesse, mas apenas demonstrando que alguns grandes investidores são... E o Fed, acho que nem liga para a opinião do Ackman, tá sendo bem honesto, ele postou isso no Twitter, problema dele. Mas o que eu quero dizer é, tem sim setores, e não só setores de gente que tem dinheiro na bolsa. Como eu disse, tem cara que faz projeção, que trabalha em universidades, que não necessariamente investe em nada, também tendo projeções parecidas com a dele, tá? Eu acho que a chance de 1% hoje é quase zero, mas só para dizer que tem esse ponto de vista também em algumas pessoas, tá? Seria uma marretada mais forte nos juros aí do que o consenso. Vale até mencionar que agora, enquanto eu estou falando, saíram ali dados de maio nos Estados Unidos de consumo e tinha-se ali um chute, um consenso, na verdade, nas estimativas, não um chute, pelo amor de Deus. Um consenso de estimativas que poderia subir 0,2 e, na verdade, caiu 0,3, tá? Então, isso é relevante aí para a discussão dos juros também. Enfim, claro que esse dado saiu hoje, o Fed tem que olhar mais para o passado, até porque a inflação não andou cedendo, mas isso é importante. E que a variação em um ano também, ali, estavam relacionado ao varejo, estavam estimando em 8,2 em maio, foi para 8,10. Então, também um pouco abaixo do consenso, né? Então, assim, digamos que é um pequeno respiro, mas o Fed ainda assim precisa dar uma resposta enérgica, né? Para ver se isso cede um pouco, pelo menos é a impressão que passa para todo mundo. Dentro desse cenário, vale mencionar aqui também, olha que não é um mercado que eu acompanhe, nem vou aqui tentar fazer análise sobre o mercado em si, mas só sobre a conjuntura total, que é o mercado cripto, né, que caiu aí de forma avassaladora. Várias cripto exchanges, né, ou corretoras de criptomoedas, que não posso dizer quebrando, mas tendo problema, as pessoas tendo problema para saques, alguns projetos ali como o Celsius, que era um projeto ali até um pouco complicado de explicar, eu próprio não domino completamente o que eles faziam, mas aparentemente eles pegavam dinheiro das pessoas e prometiam retornos fixos a partir de investimentos que eles faziam, de coisas. E eles tinham, por exemplo, 500 milhões em Luna, que foi uma moeda que virou pó. E acho que aí tem uma outra questão que é o seguinte, né? Nessa subida do mercado, é o que o pessoal fala, na subida de mercado todo mundo é gênio, na queda todo mundo é idiota. Então nessa subida de mercado, e principalmente porque de fato sim, várias criptos tiveram subidas avassaladoras, principalmente se você pegar talvez de 2016 para cá, mas de 2020 também, se você pegar principalmente projetos mais novos, subiram aí, deixaram, entre aspas, muitos milionários, mas muitas dessas pessoas também se alavancaram para ter esses retornos, enfim, e de forma quase irresponsável, né? E agora, quando o mercado vira, você tem um cenário que as pessoas são obrigadas a vender correndo, porque às vezes elas tinham empréstimos
atrelados às moedas que elas pegaram. Então isso faz a queda ser muito mais rápida, tá? E indiretamente isso até leva, claro que as bolsas têm outras razões para cair, enfim, e o cenário é ruim para tudo, tudo cai. Mas isso até acelera a queda das bolsas em algum nível, porque tem muita gente nos Estados Unidos que estava alavancado nos dois mercados, né? Ou seja, o cara tinha mais dinheiro do que ele tinha em Bitcoin, em Ethereum, e em moedas, outras moedas, algumas boas, outras de qualidade muito duvidosa, e também no mercado acionário, né? O cara também estava alavancado em Tesla, e aqui eu não estou falando por falar mal de Tesla, não, é só porque Tesla é uma ação muito líquida hoje, mas pode ser nas FANGs, em Google, o que quer que seja. E muitas vezes em ações muito piores que essas, tá? De terceira linha mesmo. Usando um exemplo, tá? Porque essa já ficou no passado, mas em coisas tipo GameStop. Que, claro, subiram muito, mas depois recuou pra caramba. Então, você tem um cenário que as pessoas são obrigadas a sair liquidando feito louco e você não tem comprador no momento, porque todo mundo tá vendo, pô, isso inflou demais. Mas isso gera um efeito um pouco diferente de crises anteriores, tirando a do Covid, que, claro, foi uma questão também conjuntural de uma doença extremamente séria, que, além de, infelizmente, ter provocado milhões de pessoas morreram em virtude dela, também teve ali toda a paralisação, né, da economia como um todo, da forma que a gente conhecia. Então isso também fez o mercado sofrer pra caramba, né, de forma geral, as empresas, as pessoas, as famílias. Mas aí veio ali claro, também por vista de estímulos econômicos completamente necessários à época, os mercados se recuperaram rápido, mas acho que isso também se deu porque a velocidade dos mercados mudou, né? Essa é a impressão. Até por loucura econômica, ou seja, muita gente estava hiper alavancada, dinheiro muito fácil. Isso fez o mercado disparar, porque você não tinha onde colocar o dinheiro, até o que o Ray Dalio fala no... Ray Dalio, né? Perdão. Fala no livro dele, novo, que também tem um vídeo no YouTube muito bom, né? Sobre como as nações chegam ali no topo. Agora eu esqueci o título exato do livro, mas pro Ray Dalio você acha o vídeo no YouTube que é muito legal, muito claro, assim, explicando isso. Que quando você tem pressão desenfreada de dinheiro, tudo sobe. Quando você tem um ajuste, tudo cai. E é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? E a inflação chega comendo também nesses momentos. Então, nesse cenário, o que eu quero dizer é o ajuste pode ser muito cruel que vai acontecer nas bolsas, muito cruel mesmo, mas pode ser mais rápido do que alguns imaginam, como pode não ser também, tá? Muita gente acha que vai ser prolongado, mas eu tenho uma impressão que assim, a gente pode viver assim, um cenário estranho por bastante tempo, sem muita orientação, mas pode ter quedas muito agudas, como foi mais ou menos na época do Covid, em alguns momentos, desde que também... Por isso que a reunião do Fed de hoje é importante, mesmo o cenário brasileiro e tudo mais, para ver o que acontece, tá? Mas eu acho que pode ser um bear market muito duro, como por exemplo está sendo nas criptos, um bear market maluco, mas que pode durar menos tempo do que anteriores, ou seja, a queda é mais brusca. O que eu acho que pode acontecer é depois a recuperação não se dar na mesma velocidade. Mas o ajuste para baixo pode ser muito rápido e muito brutal, tá? E aqui indo agora um pouquinho para o Brasil, hoje a gente também tem o BC se reunindo aqui, né? Na verdade ainda se reúne hoje, mas já está em reunião. Ele solta o resultado hoje depois do fechamento do mercado, e amanhã é feriado, né? Ou seja, a bolsa não abre aqui. Só lembrando que o Fed solta o seu resultado da reunião ainda hoje na parte da tarde, quando o Jerome Powell, o atual presidente, daria uma entrevista na sequência. Então, no Brasil, a gente vai ficar sabendo a mudança da taxa de juros pós o fechamento do mercado, num momento aí que, na verdade, a gente tem aí um cenário muito complexo, né? Ou seja, porque esse dia que vai ficar fechado pode ser tanto uma reação muito forte do mercado para cima, por causa da decisão do Fed, eu até acho que isso pode acontecer. Não acho que isso mude a longo prazo, mas no curto prazo isso é importante. Tanto que até essa queda ali agora inesperada, né? Da inflação norte-americana, os dados de varejo, está fazendo, principalmente a Bolsa Brasileira, por exemplo, agora está subindo 2 e tantos % no futuro. Então, assim, pode ser uma porrada para cima muito forte hoje, em virtude disso, né? Mas que também não vai resolver os problemas que a gente teve, mas pode ser uma porrada para cima. Mas indo para o Brasil, né? Ao que tudo indica, a gente deve ter uma subida aí nos juros. Pode estar errado isso, também são as projeções, de 0,5%. Mas a impressão de muita gente é que o Brasil chegou no ápice ali da sua taxa de juros nesse momento. A gente já tem tido sinais disso. Hoje o GPM de maio também saiu e veio alto, 0,74, mas o consenso era 0,79. Claro que a gente tem muitas coisas fora do nosso controle, mas se as coisas forem mais ou menos normalizadas, ou seja, o Covid cai um pouco na China e melhora um pouco a situação lá, talvez a gente não tenha um desfecho para a guerra, mas tenha-se ali algum tipo de
de medidas que mitiguem um pouco os efeitos disso, alguns tipos de acordos com a China para soltar grãos. Isso pode diminuir um pouco a inflação aqui. A gente também teve o PLP 18, que foi aprovado no Senado, diferente da Câmara, voltou para a Câmara, foi aprovado ontem na Câmara, mas ficou faltando a votação de 2 destaques ali, do PT e do PCdoB sobre o projeto, que devem ser votados hoje pela manhã. Ontem, o presidente da Câmara ele disse que foi interrompido por problemas do painel técnico, do painel ali, né, para votação. Não sei dizer quais problemas foram esses, mas o fato é, esse projeto não teve um voto contrário na Câmara, muita gente se absteve, mas foi aprovado, não teve um voto contrário, né, isso diz muito, porque é um projeto que tira ali muitos impostos do combustível, então, e de telecomunicações também, então assim, ele tem um aspecto de diminuir a inflação bastante forte, tem gente chutando no mínimo 2 pontos abaixo no IPCA, gente chutando 3. E sim, aí tem que discutir se isso esparrama pro ano anterior, pro próximo ano ou não, né? Mas isso acaba assim, tirando no mínimo o ímpeto, provavelmente, né? Claro que depender de condições externas e internas, do BC continuar com subidas da taxa de juros num cenário como esse, porque acaba tendo um ajuste aí forte, né? Então, vale a pena perceber os impactos que isso vai ter sobre o mercado local. E aqui eu digo, tá? Eu acho que todas as bolsas ainda vão sofrer muitos ajustes, mas acho que o principal problema que a gente tinha, tá? E continua existindo em algum nível, era em algumas empresas, principalmente no Nasdaq, que estavam valendo ali valores exorbitantes e algumas ainda valem. Aqui no Brasil, olha que, cara, se puxar, eu tenho um podcast falando isso há 1,5, 2 anos atrás, até antes de Covid. Que o preço de Magazine Luiza era meio maluco. Isso não quer dizer que a empresa era ruim, que aquilo não tinha conexão com a realidade. E a empresa agora já caiu, se bobear, quase 90% do topo, né? Isso não é porque a empresa é ruim, é porque aquilo parou de fazer sentido. Começou a ter projeções de não, eles vão ganhar todo o mercado e estão com coisas de internet, compraram um podcast, tá? E onde isso gera dinheiro, né? Então por isso que é muito coisa. As pessoas sempre falam, o mercado é cassino. Não é cassino, ele só se ajusta, é que nem a sua expectativa na vida. Você tá super feliz com alguma coisa, com seu time, com sua vida pessoal, vou ganhar todo mundo. E uma hora as coisas fazem regressão à média, que isso às vezes demora. O momento ali, às vezes dura, né? A gente teve agora um momento de muita euforia por muito tempo, que manteve por um período injustificado, claro, muitos desses papéis, muitas coisas em patamares completamente fora da realidade, e quando a aterrissagem acontece, ela é bruta, né? Então no Brasil, acho que a aterrissagem ainda não acabou por alguns papéis, mas já começou de forma muito firme. Se a gente pegar os IPOs ali da safra de 2020, várias empresas valendo 85%, 90% a menos, algumas possivelmente nem estavam preparadas para fazer IPO. Mas se a gente pegar o core da nossa bolsa, né, e aqui não é para dizer que isso é bom, tá? É só uma análise do que é. A gente tem Petrobras muito forte, petróleo, tudo bem, tem questões específicas da Petrobras, de repasse para o mercado interno, paridade internacional, que podem ser alteradas, mas mesmo assim, gerando lucros estrondosos, né? Isso provavelmente vai sofrer ajustes, vai reduzir, mas mesmo assim, tá? Uma empresa firme que pode cair sim bastante, principalmente a depender um pouco de eleição, porque é uma estatal, mas que não deve, o petróleo não vai ficar de graça, e mesmo ela fazendo ajustes no seu preço ou usando dividendos para fazer um fundo de estabilização, a empresa não vai virar nada, né? Eu digo assim, não vai cair a zero. A gente tem uma Vale que depende sim muito da China, mas eu particularmente acredito que a Índia vai também aumentar muito o consumo de ferro nos próximos anos. E vários países fazendo ali projetos de infraestrutura para gerar emprego, né? Os países que, ao contrário dos Estados Unidos, não estão com uma taxa de desemprego tão baixa, estão indo nesse sentido. Então eu até acho que a Vale pode cair mais no curto prazo, mas não vejo o ferro caindo tão mais. Pode cair, claro, no momento de pânico dos mercados, bem mais que agora pode, mas não vejo uma queda tão acentuada a longo prazo. E a gente tem, por exemplo, sei lá, tem várias empresas, né? Mas empresas de carne exportando, tendo ali o melhor maio da história com a exportação de carne para o exterior, por causa, mesmo o dólar não estando tão alto quanto já esteve, um dólar na quase de 5, ou... Enfim, ele tem variado, mas coloca uma média de 4,80, 4,90 que seja, com o preço das carnes disparando, de frango também, uma BRF hoje que vale nada, né? E por problemas do mercado interno, no primeiro trimestre horroroso, claro, mas com o preço do frango em máximas talvez quase históricas por causa da gripe aviária nos Estados Unidos, os ovos também muito caros. Você tem uma Suzano também aumentando o preço de celulose, você tem os bancos aqui com esses juros, e aqui não estou advogando a favor dos bancos, estou falando o que está acontecendo, tendo resultados fortes, embora, claro, eu espero que os ajustes regulatórios nesse setor bancário continuem. Primeiro foi o Pix, espero que o Open Banking ande para baixar bastante essas taxas de juros que são abusivas, né? Claro que elas em algum nível estão ligadas à Selic, mas os bancos aqui têm poder demais, acho que isso nem é uma discussão.
né? Acho que todo mundo concorda com isso. Mas o que eu quero dizer é, se a gente pegar boa parte das empresas que mexem com o Ibovespa, são empresas ligadas a commodities que podem cair mais, mas principalmente por causa da guerra e o consumo muito acelerado, mesmo com o aumento de taxa de juros agora, não devem ir para zero, né? São empresas que nem têm capex tão alto, algumas. Então, assim, eu vejo talvez a Bolsa Brasileira vai sofrer junto, tá? Não tô falando que não vai sofrer, mas mesmo que sofra junto, talvez recuperando antes, por uma estrutura que ela tem, tá? E não necessariamente uma estrutura positiva. Então, porque a gente tá ligado a commodities. Eu não acho isso bom nem ruim. Eu tô só vendo o que a gente tem hoje na Bolsa e isso poderia, sim, desencadear aí uma reação mais rápida, né? E outra coisa também que até o Damoran, que é um professor da New York University muito famoso, né, de valuation, tem um canal no YouTube, quase um guru, assim, do valuation, né, um cara muito, muito respeitado. E ele fez ali um podcast bem longo, né? Tem um podcast que chama Invest Like the Best, que entrevistou ele ali. E ele falou algumas coisas que a gente vê muito no Brasil, muito curiosas. Que ele falou, a inflação, a primeira coisa é, as empresas têm que achar um jeito de tornar seu produto indispensável. Porque quando o nosso poder de compra diminui, né, a gente vai para os produtos que a gente não pode deixar de consumir. Isso também é uma vantagem aqui do Brasil. A gente usa, por exemplo, muito alimentos, muito ferro, que às vezes, uma ponte pode cair se você não fizer uma manutenção ali. Alguns investimentos de infraestrutura, claro que são discricionários, mas alguns precisam continuar de qualquer forma. Principalmente os mais transformacionais, maiores, né? A conversão para energia verde, que acaba levando muito alumínio, e o alumínio mais verde do mundo, possivelmente, tem mais da CBA aqui no Brasil, porque usa energia renovável. Então, assim, a gente tem vantagens estruturais para esse momento que são interessantes, tá? Claro, isso quer dizer que o país como um todo vai decolar? Infelizmente não, estou pensando aí em setor específico de algumas empresas dentro da Bolsa, mas elas compõem uma parte muito grande do índice, né, aqui do Brasil, então isso acaba ajudando. E várias coisas que ele fala, a gente viveu aqui no Brasil, né, como, por exemplo, às vezes empresas menores indo melhor. E a gente tem uma vantagem também muito clara aqui, que é o seguinte, né, na última grande crise, digamos, local que a gente teve na Bolsa, que foi na época, na verdade a última antes da Covid foi a Joesley Day, né, mas antes do Joesley Day ali, o dia que o Joesley gravou o ex-presidente Temer ali falando sobre corrupção, né, e, enfim, pagamento de pessoas, enfim, um episódio lamentável que fez a Bolsa despencar na época. E também antes disso, né, na saída ali da presidente anterior, na época das discussões de impeachment, que a Bolsa também despencou, a gente tinha empresas muito endividadas e uma Selic na faixa da atual, talvez até um pouco mais alta. Agora a gente tem sim uma Selic monstruosa, tem algumas empresas endividadas, mas se pegar as maiores empresas da Bolsa, muitas não estão com dívidas tão relevantes. Então isso também faz uma diferença muito grande, né? Quando a empresa não está alavancada, não quer dizer que ela vai se dar bem quando o mercado vai mal, mas quer dizer que ela vai ficar muito longe de quebrar, por exemplo, né? Em 2016, 2015, ele tinha assim, um medo monstruoso de ter uma quebradeira total que acabou não ocorrendo, né? Então acho que agora a gente pode ter um cenário mais ou menos parecido. Isso quer dizer que a gente não vai sofrer? Não, o Brasil vai sofrer junto, mas a gente acaba... E aqui eu tô falando, quando eu falo Brasil, eu tô falando sempre do mercado acionário, tá? Que talvez não é a realidade pra pessoa que basta andar em qualquer rua do Brasil que você vê que tem um número maior de moradores de rua, que, infelizmente, pessoas em situação de rua, que você vê a dificuldade para se comprar comida, né? Que tá muito caro, então assim... Mas claro que isso acaba assim, elevando expectativas, as empresas podem contratar mais, gera mais dinheiro na economia, mas não é uma solução estrutural. Mas o ponto só é, aqui a gente pode ter uma situação um pouco menos complicada no mercado acionário do que lá fora, mas no primeiro momento, quando cair, vai cair tudo junto. Então acho que é um cenário de muita atenção, muito cuidado, os riscos estão altos, mas, por exemplo, e todo dia as notícias mudam, que eu posso falar, hoje esse índice lá do varejo americano subiu mais devagar, então, já temos ali um alívio. É um alívio momentâneo, então assim, e hoje a gente vive num mundo muito histriônico, né? Então qualquer notícia, não, agora mudou, já está caindo, e antes estava subindo, a inflação ia chegar a 700, agora que caiu essa inflação vai regredir a zero, que nem o Fed falou. Quase sempre, nunca uma coisa ou outra que as pessoas estão gritando, né? As soluções e as questões são mais simples. Mas eu acho que o cenário é mais ou menos esse, um cenário muito complexo, que vai mudar rápido, por isso mesmo que hoje, pós-decisões, eu vou gravar um episódio amanhã, que pode sair sexta ou amanhã. Mas por hoje é mais ou menos tempo para dizer. Como eu disse, também vai sair um vídeo no YouTube hoje sobre outro assunto, mas também vai estar lá hoje, só no YouTube, aí não é um podcast. Mas é isso, até a próxima edição, na quinta ou sexta, né? Ou amanhã ou sexta vai estar disponível, embora eu grave amanhã. E é isso, valeu, até a próxima.